Hey, my dear friend. We're in Sao Paulo. You have to respect that. This is Life Mentorship, and I have a word from Jesus for you. Look, 2026 is coming, and now is the time. This is the time when you're looking at everything you've lived and everything you haven't lived. And maybe you're not so happy, so motivated, because a lot of what you wrote on paper is still there. Amen. Amen. But 2026, because you're going to take something precious through this word, your plans will come to fruition. No, I was scared too. Amen. No, not again. Your plans will come to fruition. Amen. Ask why. Why? Amen. Because they won't be generated in your heart. They will come from the heart of God to you. Amen. I want you to understand, we haven't been a YouTube channel for a long time. We are a community. Every day, every week, there's a word from Jesus for you. For example, here on our YouTube channel, you get a message every Monday through our series of messages, and every Thursday, a life mentorship session. And from Monday to Friday, on SBT at 7:30 in the morning, you get Good Morning Hope, something from God for your heart. Therefore, it's possible for you to live a life in God's presence because there's a word everywhere through thousands of men and women of God. But I want you to be part of our journey. We have a community and you can be a part of it. Here in the description is a link for you to join our WhatsApp community so you can be reminded, helped, and go even further. If you haven't liked this video yet, like it. If you're not subscribed to the channel yet, subscribe, activate the bell, send it to everyone. Oh my God. My heart is so warm. Now, let's do this. Let's go to the message. Hallelujah. Okay. Proverbs chapter 19, verse 21 says the following. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Let's reread it. Because the verb tense here is different, I read it wrong. There are many plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Want another one? 14:12. The plans belong to the heart of man, but the answer comes from the Lord. Want another? Proverbs 16. A man's plan is his way, but its end is death. Want another? Paths seem straight and correct to a human perspective, yet they may lead to death. So I feel obligated to tell you that even with the world's most boundless creativity, it will fall short, never approximating the extraordinary gifts God has prepared specifically for you. I'll say it again. You are very creative, but it will never be enough compared to what God has for you. Amen. Andre, I've known him since he was a teenager. Today he is a married man. I had the privilege of officiating Andre's wedding. I'm already at that stage in life where I'm meeting children. And they're saying to me, I have a picture at home of me on your lap. What a stage she's reached.
Andre, remember? Remember quickly when we used to get into the Fiat Uno and go out to preach in churches? Remember? Remember. Do you remember that we didn't always eat? Remember? Sometimes we just couldn't. Andre, have you ever stopped to think that today we're in Sao Paulo recording a message? Cool, isn't it? Did you know we're recording here? In a few days, thousands of people will see it. Andre, could you imagine that? Imagine us in the car, looking at each other hungry because we didn't have anything. We look at each other a little, Andre. Relax, Andre. In 12 years, we'll be living in a completely different way. We'll look back and say to each other, it was worth it. Remember, we couldn't, right? We couldn't. And that's the thing about our lives. There are things we'll only look at and understand when we're there. But our biggest problem is that we plan everything ourselves and try to live out our plan with God. We think we're the architects of the whole thing, that we're the ones who create incredible projects, that we have brilliant ideas, that our insight is the best, and we do things according to our own heads. And when things go wrong, we get frustrated with God. People frustrated with God are actually frustrated with their own reflection. Because when it starts, well, I could be practical, and maybe I am. Every construction project will have losses. I'm experiencing this firsthand. I started a renovation, and the project wasn't 100% ready. And I started the renovation, and I already had to tear down walls that were already built, electrical outlets that were already in place. And you know what the good news is? The additional costs arrived. You're laughing because it's not you. Actually, Rafa, give me a break. Amen. Just a rant. But you know why? The mistake is ours. The mistake is mine. Because the project wasn't 100% ready. And when we start executing without a finished project, we'll have rework and losses. And that's our reality with God. We plan, we ask, we don't wait for the answer, and we execute according to our own heads. Do you see yourself? Because we even have the good sense to say, Lord, is it your will? And then God doesn't answer. And then you remember the episode of El Chavo del Ocho, where you heard La Chilindrina say that silence means consent. And then you lived another year according to your own head, according to your own will. Because the thing we simply can't ignore is that our dream is deeply egocentric. We even say it's for God's glory. But our hearts are deceitful. Most of the things you think you're doing for the Lord, sometimes you're only doing for yourself. Most of what you assume is to glorify God is merely for yourself. It's only for you. That's why purposeless planning leads us to ruin. It leads us to exhaustion. It leads us to losses. It leads us to breakdown. It leads us to emotional bankruptcy. Because you're wasting energy on things God didn't want. You're getting involved in things God didn't authorize. You're moving in directions where God didn't call you. You think God is waiting for you where you're going, but He never left the place where you left Him. He's still there. And this is one of the most important things about life with God.
This is one of the most powerful things about life with God. Some people struggle and say it's not real, but those who experience it report with complete depth and certainty. If you ask, He will answer. And if He doesn't answer, it's better to do nothing. I know we enter an area of life where it seems we'll be abandoned in our faith. But that's because most things are logical, and we try to ignore logic by using God. I'll be clearer with you. Most of the things you're asking God for an opinion on, you don't want the opinion, you want the approval. Do you understand? I mean, I'm gonna improve. And it's my daughter. My daughter doesn't ask me, she tells me. So I'm having to change the verb she uses to ask for things. It's not Dad, I will. It's Dad, I can. With God, we walk the same line. We are informing God, believing that His silence serves as the approval we seek. And that's the thing. We can live in dependence on God, where we will have extraordinary harvests and our will not always be fulfilled. But that's not what we want, because what we want is the logical, the obvious, what's working for others. That's what we want. We really don't have time to wait for our own will to be extinguished, you see, so that God's will can prevail. We don't have time to try, to wait, because we want the result that the other person already had at the speed that we are willing to achieve. We want the other person's harvest at the speed of our planting. We want someone else's results without suffering what they've lived through, without going through what they've gone through, based on the fruit they've already reaped. Why? Because we want to live what they're living, not what they've been through. And that's the issue of our time. 2026, we need to look. And why do I say 2026? It's not something mystical, it's just logic. Have you ever stopped to think that human beings are like that? We need temporal points. We need them. So like Mondays, we like to say that the diet starts on Monday. We make decisions for more radical changes at the turn of the month, at the turn of the year. Why? Because it's a temporal marker that demands payment for losses and also exposes our terrible choices. But in a certain way, human beings need this. We require Christmas. We need Mother's Day to go over to our mother's place and say the things that we have needed 364 days to utter. We need it. Unfortunately, human beings need it. I know if someone is saying that, this is commerce, and it is commerce, that's fine. But we need it. We need milestones. We need dates. And 2026 is very connected to that. Look, we get to the end of the year, and I don't know about you, but I get reflective on certain dates of the year. I get reflective near Christmas. I get reflective near the New Year and in the month of my birthday. Brother, I don't know about you, but when I was turning 18, birthdays were like, today it's like this. Brother, you seriously? Me too, brother. I mean, I'm gonna be 36 years old. I know what you thought. Wow, so young. But, brother, there's renovation. There's touch-up, there's finishing, there's second coat. But that's not the problem. The problem isn't me turning 36. The problem is my oldest son is 7. The problem is seeing that my youngest son, my little one, but mine, the dream of my life, the one I prayed for, the one I cried for, because I also wanted to have a little girl, was born and is already 4 years old. The craziness of life is seeing that my son can already read, and that now when I'm writing on the phone anything, I have to know that he understands what I'm writing. The crazy thing is knowing that my son knocks on our bedroom door and says, "What are you guys doing in there?" Nothing. Just praying. Amen. Soon, this issue will be unsolved. Brother, the door is locked. It's a child's magnet. But a few days ago, there was nobody here. A few days ago, there was nobody to take to school.
A few days ago, there was nobody to check grades. A few days ago, it was just virus and only girls at Paula's. Now it's everyone. And that's the thing. We become reflective because suddenly our lives have taken on a larger volume of choices, a larger volume of sowing, a larger volume of harvest. So during these periods of the year, we start to rethink things we planned and didn't experience, things we didn't plan and didn't experience, and it was better than we could have imagined. I have an end-of-year crisis, which means, God, what could be better than what we experienced last year? And I'm not ignoring crises, because everyone has crises, it's a problem. But I'm nearing the end of the year, and I'm looking at the testimonies. Why? Because I write them all down. I have a notepad on my phone with points of things I can't forget that God has done. Why? Because on New Year's Eve, I kneel in church and I start praying about everything Jesus has done. So I don't risk being ungrateful for everything he has already done. I saw something. I think it's here. Let me see if it's in the notepad. Where is it? If I can find it. It's here, look. Let me see, 2025. Summary 2, look. Summary. Look, I found the summary for 2024. Relevant facts of the ministry, relevant facts of personal life, trips I took with my family, events I participated in, number of people reached, total events, total countries, it's all here. I marked everything. Why? Because when I kneel at this point in time, during a crisis, I remember he continues to be faithful, he continues to be good. He abandoned me, but he won't abandon me. If he brought me this far, he'll go with me to the next station. That's wonderful. And that's the point. Now what's the crisis? The crisis is, if you plan alone, you'll live another season alone. If you govern your life alone, you'll reap the consequences of your decisions alone. And the good thing about living with God is that you have someone to call on in times of storm. The good thing about being where God has sent you is that he is responsible for the beginning, the middle, and the end. The good thing about being in the center of God's will is that you will never lack anything. You will not lack absolutely anything. He will guard your coming in, he will guard your going out. He says that if you pass through the waters will not overwhelm you. You will pass through the fire, and the fire will not burn you. If he is with you, he guarantees things fully and completely. But what's the issue? We start alone and call on God through confusion when everything is already going wrong. And that's the problem. Loss, rework, delay. Let me tell you something, my dear. There are people who spend their whole lives saying, oh, because I'm going through a process. No, my dear, you're behind. The process ended 6 years ago. It's you who hasn't changed. It's you who hasn't learned anything from what God has put you through. It's you who hasn't woken up to life yet. It's you who are still like this. It's not a process. It's not. It's a test. You're in the test. God is saying no. This test ended 6 years ago. You're still there because you're just foolish. You're still there because you haven't learned anything. You're still there because you're too lazy to go to the next level. You're still there because you don't have the courage to believe in what I have to do for you. So don't come with that. No, because I still haven't. Nonsense. Sometimes, or almost always, it's you who lost the GPS. And, well, I need to finish this message. There's a recipe for things, and I'm going to tell you what I discovered with God, which completely changed my life. How can I ask God things that, do I lack the creativity to even dream? Listen to this. If you open the EPT chat, you'll discover that all the world's knowledge today is available in artificial intelligence. You just need to know how to ask questions. Remember that. In other words, all knowledge is available, but we only access it if we know how to ask questions. It's the same with God. Everything is already available. You just need to learn how to ask questions. Now I'm going to dig deeper. We don't even know how to ask questions.
let alone have the best answers. If we have a problem, how do we solve it? Simple. The Bible tells a story. God is passing by the horses of God. He meets Abraham, declares a prophetic word about the son who would be born, Isaac. But the two beings are going to destroy Sodom and Gomorrah. But when they are leaving, God tells them, go back and tell Abraham what we are going to do. Because he is my friend, and I cannot hide from him what I am going to do. Few people understood back then. I'll tell you, you don't need to know how to ask questions. You just need to be a friend. One who is God's friend knows future things without asking. You have glimpses of God's will, things you don't even have the creativity to ask about. Because to a friend, God reveals their heart. God reveals what you're going through. God shows you in your life what you will experience. And the confidence you lacked is nurtured by the relationship with God that you develop. So I could tell you, make plans with God. No, just rest in Him and the plans will be revealed along the way. Just rest in Him and things will happen organically because everything that is for His glory happens through Him, for Him, because all things belong to Him. Living in dependence on God isn't about living off what slips from the table. It's about living with what He provides with His own hands in your life. So that's the point. If you don't know how to ask questions, be a friend of God, because to His friends, He reveals things that weren't even asked. I don't know exactly when this message will air, but I believe it will be in November, and we're in the middle of a process, a public purpose called 30 Days Without, to avoid making mistakes. A month without making mistakes, fasting, prayer, Bible reading, devotional time, life with God, taking care of my health and physical body in every aspect. Today I was on a treadmill. I hate treadmills, but I promised myself that I would take better care of my health. So as I said before God, I was there fueled by hatred. But I have a desire in my heart behind the treadmill. I have a desire in my heart when I wake up, and instead of picking up the phone, I kneel to talk to God. I want to be closer to Him. I want to be more like Him. I want to be more like my mother, who cries anywhere when she talks about Jesus. I want to be more like people who are more like Him. I want that for my life. I want to be like my great-grandfather, who, when he passed away, was full of God. I remember that in his last days, he was 89 years old. I went to his house, and I was going to preach, and I was going to talk about Jesus somewhere, and I said, I'm going, pray for me. I'm going to preach the gospel, I'm going. And my grandfather hugged me and started to cry and started to pray for me as if he never had any illness in his physical body. But what he said touched my soul as if it were God Himself touching me. I want to be that person in someone's life. I want to have that reality. It's not about material achievements. It's not about the car you'll drive. It's not about the house you'll live in. It's not about the trip you'll take. It's about the testimonies you will have in the presence of God to tell your children, your grandchildren, your family. It's what they will say about you when you are no longer here. He was a great man of God, his wife, his family. He built a legacy. He was a great man of God. And you know what's good in life? When someone looks at you and says, I want to be like you. I want to love Jesus as you love Him. I want to be filled with the Holy Spirit as you are. So sometimes we're so preoccupied with human carnal plans, with our own ego, that we've forgotten that the most important thing in life is to be His friend, to walk with Him, to discover Him. I was just in a country where the name of Jesus cannot be preached freely and openly. And I asked an English woman, do you know who Jesus is? She said, I don't know, but one day my mother said that if I got sick, I could pray and He would heal my illnesses. Climbing into the car with my friends, I said, did you see that? She's completely unaware of what she's missing.
have a God who is accessible to us. We experience His presence in a very real way. We can kneel in our homes and pray, freely expressing our faith. I can be anywhere in a public setting and confidently say, Jesus loves you. Jesus is wonderful. He heals, liberates, transforms, takes you to heaven. He is the way, the truth, and the life, and no one can hold me back. I am in a free country. I can talk about Jesus to whomever I want. I'm here on the internet talking to thousands of people every month. He is the way, the truth, and the life. Why am I worrying about things that are fleeting when what is eternal is already available? Planning alone is looking at your own navel. Planning with Him is glimpsing eternity. It's looking at what matters. It's spending your life on what is interesting. It's dedicating time to what adds value. It's looking at what edifies you. It involves giving value to what truly matters and endures, rather than to what is fleeting. Stop looking at your own navel. Forget what is good for you. And focus on what God has for you. And you will live the best life on this earth. You will lack nothing, and you will be satisfied wherever God takes you or places you. In the name of Jesus. In 2026, you will not plan alone. In 2026, you will sit at the table with Him. You will be in His presence. And your dreams will no longer be the priority, but God's dreams will be your reality. The desire for the fleeting will pass, and the desire for that which is eternal will multiply in your heart. You will value the things you didn't value before. You will say what the psalmist said, "For one day in your presence is better than 1,000 elsewhere." In Jesus' name, amen. Amen. Jesus, you are wonderful, Lord. You are extraordinary. Your love and grace overwhelm us. Oh, Father. We only want one thing, Jesus. We want to be certain that the Lord is taking care of everything. That the Lord is present, that we are not alone. If this certainty dominates our hearts, priorities will change. Our gaze will be directed elsewhere, Jesus. Because you know, Father, with each passing day I discover that everything that was great has now become small. And the only thing that was once small has suddenly become very large. Your presence becomes even more important when we understand that what we wanted wasn't what we needed. Oh, my friend, you are everything we need. You are everything we need, Jesus. You are the air we breathe. You are the breath in my lungs, Jesus. You are also the reason I wake up, man. That gives me the sleep to fall asleep. Everything I have, everything I am, is your fault. My children, my marriage, everything is because of you, Jesus. Where would I be if you hadn't found me? Man, where am I going? If only you are what I have felt in life. Don't let me believe for a moment that I can do it alone, Jesus. Do not allow me to believe that I am sufficiently intelligent to believe that I can live without your presence. Oh. Don't let me preach far from you. Because you are the grace of everything. In Jesus' name.
name, Father. In Jesus' name. Amen. Amen. And amen, Jesus. You have... Watched a message from Mentoria de Vida. I'm sure Jesus spoke powerfully to your heart with this word. But I have news for you. It's only the start, the beginning of the journey. There's much deeper for you to dig, much further for you to go. And the good news is that we have a way to help you go further on this walk, on this journey. We have our Compassion Theology and our Preach School, so you can dig deeper, learn more about Jesus, but without becoming arrogant, judging the theology of others, but on the contrary, with shining eyes, full of the presence of Jesus. And you know, this is just the beginning. Our Preach School is developing something that will reach thousands of people, which is our school for evangelists. Soon, there will be a truck traveling our country with our students preaching in it. I want to declare in the name of Jesus that you will be one of those people. To obtain further information concerning our school, you can simply click the link found below. Kisses, God bless you, and see you soon. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Meu Deus do céu! Olha, eu sei que você já deve ter encaminhado para alguém essa mensagem antes de assistir. Pare de se estressar com aquilo que não muda. Amém. Irmão, eu já quero que você pegue essa mensagem e mande para uns 10 pessoas. Não como indireta, amém? Mas como uma palavra de Deus. Essa palavra de verdade. Eu vou falar uma coisa, eu vou ser bem sincero. Eu queria ter ouvido essa palavra há uns 10 anos atrás. Irmão, eu teria vivido muito mais leve. Teria fechado muito menos o tempo se eu tivesse aprendido isso aqui antes. Irmão, eu só vou dar um spoiler para você. Tem algumas coisas que a maturidade e a vida com Deus nos faz viver rápido. Se fingir de doido no meio do caos. Irmão, isso é maravilhoso. Vamos para a palavra. Eu só quero te pedir um favor rápido e muito importante. O povo aqui de Joinville está super engajado. A gente dizer, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder e para quem você também quer. E se inscreve no canal. Nós vamos chegar a 20 milhões de inscritos e só falta 9 milhões e meio. Só falta 95% da meta. Mas a gente vai conseguir. Você crê? Amém? Amém? É lindo. Para Deus nada é impossível. Ele está fazendo. Então agora vamos para a mensagem que eu estou com ansiedade para pregar essa palavra. Bora. Tem coisa que não adianta, não muda. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de
13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facility Benefícios. Isso foi uma indireta. 1 Samuel capítulo 17, verso 28, diz: E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira dele, de Eliabe, acendeu-se contra Davi e disse-lhe: Por que descestes para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudeste ver a batalha. E Davi disse: Que fiz eu agora? Davi maravilhoso, irmão. O que eu fiz agora aqui? Não há uma causa. Aí, irmão, aqui começa a melhor parte. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma. O povo respondeu novamente da forma anterior. Eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Escute bem. Davi, ele é o futuro rei de Israel. Só para você lembrar. Foi ungido por Samuel para ser o rei. Mas só para te lembrar, ele não era o preferido da casa. Ele era a última opção. Davi era o improvável daquele lugar. Eliabe era o irmão mais velho, o mais preparado, o mais habilitado, o mais capaz. Mas o escolhido foi Davi. Então Davi tem que lidar com essa circunstância, de saber que ele é um improvável e de se tornar inimigo de pessoas que ele não queria ser inimigo pela palavra que recebeu. Infelizmente isso é parte da nossa vida. Crescer atrai inimigos desnecessários, isso é parte, não adianta. Você trabalha numa empresa, se você for promovido, no outro dia alguém vai se tornar seu inimigo, isso é parte. Se você casar e prosperar, alguém vai ser teu inimigo. Alguém que amava você quando você estava solteiro, que ficava feliz com as suas pequenas conquistas, mas se a sua conquista fazer sombra para a conquista dessa pessoa, essa pessoa talvez vai parar de amar você e se torne seu inimigo. Isso é a vida, é comum a todos. Só que a questão é o que nós fazemos com isso. Davi é esse garoto improvável, está crescendo, está aparecendo, só que ele ainda está dentro de um contexto que poucas pessoas sabem a palavra que ele carrega. Mas o irmão de Davi sabe a palavra que ele carrega. E aqui acontece um cenário diferente assim. Tem uma batalha acontecendo, tem um gigante desafiando por 40 dias os soldados. Ele é uma história muito conhecida, Golias e Davi, você já sabe. Só que para mim o que importa aqui é o coraçãozinho de Davi. Davi está chegando no campo de batalha com marmitas na mão. Davi não está chegando armado, Davi não foi para guerrear com ninguém. Davi foi para levar comida para os irmãos. Ele só está fazendo dele, guarda essa palavra. Ele só está fazendo dele, ele não está fazendo nada demais. Ele não foi se alistar para o exército, ele não foi para dar-lhe um pau no gigante, ele não foi para fazer nada. Ele foi para levar comida para os irmãos. Só que quando você chega no lugar e uma oportunidade se abre, não importa o que você tem na mão. O que importa é o que está no teu coração. Está comigo? Quando Davi vê o gigante desafiando todo mundo, Davi é um garoto que ninguém conhece a história secreta dele, ninguém sabe o que ele viveu de verdade. E o que ele viveu de verdade é muito mais poderoso do que todo mundo poderia imaginar. Porque quando ele foi ungido a ser rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou nele. Então sobre ele repousava o Espírito de Deus. Davi venceu o urso, Davi venceu o leão. Então Davi tinha um score grande que ninguém sabia. Você está comigo, amém? Então esse garoto que tem um histórico que ninguém conhece, que tem um currículo que não é postado na rede social, chega para levar marmita para os irmãos. Ele está na base da pirâmide, com as marmitinhas na mão ali, levando comida para os irmãos. E aí ele olha o gigante e diz: olha, eu acho que eu dou-lhe um pau nesse gigante aí. O que é maravilhoso, não é mesmo? Ele não é normal. E aí ele pergunta para um soldado. Só que eu quero que você visualiza comigo, pelo amor de Deus. Aqui do lado tem Eliabe. O Eliabe, pancadão, bombado. E irmão, e o Davi tá um pós-monjaro, tá magrelo, tá, entendeu, irmão? Não tem aparência, ele não tem aquele uau, ele era tipo um sabor, entendeu? Desculpa a referência, mas é só pra você entender. Ele não tá naquele meio ali, ele é só um rapazinho mesmo, tal, top. Mas ele olhou e falou: olha, eu arrebento esse gigante aí. E aí eu imagino que pela cabeça de Davi falou assim: eu dei um pau no leão. O leão já virou estampa de camiseta. Eu dei um pau no urso.
faleceu. O que é esse gigante? Aí Davi pergunta para alguém. Lembra comigo, Davi não está falando com o irmão dele. Ele está falando com aqui, ó. O irmão está aqui. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí o irmão de Davi ouve ele aqui. Aí o irmão de Davi grita: ei, cala a boca, Davi. E ele está aqui, ó. E aí o irmão começa a falar: eu sei que você sente no seu coração. Uai, como que você sabe que está no coração do outro? Já está errado. E aí ele começa: eu sei que está no teu coração, eu sei das tuas intenções. Vai embora, você veio aqui para ver a gente sendo humilhado. E ele diz: volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Ele menospreza o que Davi faz, ele menospreza o que Davi carrega, e ele tenta calar a boca de Davi. Aí Davi diz assim: está na Bíblia. O que eu te fiz, cara? E aqui vai demonstrar o que Davi carrega. Se ele para e diz: poxa, Eliabe, não pensa isso de mim não, Eliabe. Poxa, vamos resolver isso. Não, então desculpa, eu não vou me meter nos problemas, não vou fazer nada disso. Eliabe, vou provar para você que você está errado. Meu coração é bom. Esse é o maior problema da nossa vida. É tentar lutar batalhas que não tem como vencer. A maior guerra nossa é quando a gente tenta convencer alguém de algo que não tem como convencer. É quando a gente tenta mudar algo que só Deus pode fazer. É quando nós tentamos entrar em batalhas que só Deus pode vencer. É quando a gente entra em lugares que não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. E aqui eu começo a olhar para o Davi e dizer: Davi, tu é um ícone. Porque o Davi fez assim: o que eu tenho a ver com isso? Com licença, obrigado. E pergunta para outro: irmão, eu vou falar uma parada para você. Ele perguntou para outro: o que vão dar para quem dá-lhe um pau no gigante? André, quantas vezes a gente já entrou em brigas desnecessárias por ausência de maturidade? Quantas vezes nós brigamos porque a nossa visão sobre o nosso inimigo estava errada? A gente pensou que aquilo era o nosso inimigo, mas o nosso inimigo é o gigante. Essa é a parada. O inimigo de Davi não é Eliabe, o inimigo do Davi é o gigante. Só que se ele deixar que a boca de Eliabe contamine o coração, o gigante vai embora e ele perde a maior vitória da vida dele. Essa é a parada. É lindo. Às vezes nós estamos lutando batalhas que não serão vencidas na força do nosso braço. Às vezes nós estamos batendo em ponta de faca. Às vezes nós estamos nos desgastando, gastando energia, perdendo tempo com aquilo que não adianta, não vai mudar. Você continua seguindo para ter um gigante, para vencer a tua batalha, e deixa que aqueles que estão gritando à sua volta gritem à sua volta, e acaba lá, deixa lá. Essa é a parada. A nossa maior dificuldade é porque ao invés da gente ir para o gigante, a gente fica no Eliabe. Quantos de nós já paramos de viver algumas coisas que estávamos vivendo por causa de Eliabes que se levantaram na nossa vida? Quantos de nós já paramos de desfrutar de realidades por causa de um Eliabe que se levantou? Aí a gente fica para o Eliabe e diz: não, Eliabe, olha, você está errado, Eliabe. Irmão, o que eu acho, eu vou te falar o que eu penso de Davi. Das duas, uma: ou Davi era sinistro de maturidade ou tinha TDAH. Ele não deve ter ouvido o que Eliabe falou, irmão. Porque ele falou assim: uma coisa com vontade de dar um soco na cara do Eliabe. Eliabe, cala a tua boca, Eliabe. Mas essa é a parada. Se você perde tempo com Eliabe, você perde o foco no Golias. Se você olha para o Eliabe, você perde o foco do teu propósito. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui agora para você, lindo. Mas a maioria de nós, às vezes, está perdendo tempo com Eliabes e perdendo foco no nosso Golias. A gente está lutando com batalhas que não serão vencidas e esquecendo daquela que nos traria a maior vitória. A gente está esquecendo de dar prioridade nas coisas que de fato mudam a nossa vida e está perdendo tempo com quem está para ali para destruir o nosso caminho. Eu vou te falar uma parada, irmão. Às vezes a gente está estressado demais porque ainda não aprendeu a escolher as batalhas certas. Pronto, só isso. Quantos aqui tem empresa? Levante a mão. Muita gente. Quantos aqui trabalham em empresas? Bom, amém, bastante gente. Me entenda bem o que eu vou dizer. Eu vou pesar bem as palavras. Vou pesar bem as palavras. Tem gente que só não vai.
Eu vou melhorar. Tem gente que não vai mudar. Ou você entende a condição da pessoa e trata ela de maneira equilibrada e segue em frente, ou você vai perder o foco da sua vida, tentando mudar quem não vai mudar, tentando convencer quem não será convencido, e vai perder o seu gigante de vista. Todas as vezes que você olha para Eliabe, você para de olhar para o gigante. Todas as vezes que você se importa com coisas que não vão mudar, que são pequenas demais, você perde o foco do gigante. Sabe qual que é a realidade de Davi? Davi soube continuar mesmo no meio de uma oposição do seu irmão mais velho. A palavra do irmão de Davi tinha muito poder. Ele é o primogênito, ele é o mais velho, ele é o mais preparado. Só que ouça o que o irmão mais velho disse: volte a cuidar das suas poucas ovelhas. O irmão de Davi está mostrando o coração dele no que ele diz. Ele pensa conhecer o coração de Davi, mas o que ele fala mais do coração dele do que sobre Davi. Volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Volta a cuidar. Você está fazendo o que aqui? Eu conheço o teu coração, presunção. Eu conheço o teu coração. Seu coração é orgulhoso. Davi poderia olhar para Eliabe e dizer: ô Eliabe, você está pensando errado sobre mim. Ô Eliabe, eu vou te falar, eu sou uma pessoa boa. Olha, eu sou maravilhoso. Só que se ele olha para Eliabe, o gigante vai embora. Você está entendendo o que é o ponto? Mas deixa eu colocar isso na prática da nossa vida. Todos nós aqui, em algum momento, vamos lidar com Eliabes na nossa vida. Todos nós. Todos nós, em algum momento, seremos afrontados por Eliabes. Eliabes só vem para tirar o foco do gigante. Sempre. Os Eliabes não acreditam em você. Os Eliabes não sabem de fato quem você é. Eles afirmam saber quem você é, mas eles não te conhecem de verdade. Eles acreditam saber o que você sente, mas eles não sabem as suas intenções. Então, para quem acha saber sobre você, você não tenta convencer do contrário, porque a pessoa já tem uma opinião. Eu vou te falar uma coisa interessante. Vocês me conhecem, eu sou daqui. Nós se vemos no mercado de vez em quando, na padaria. A gente está aqui, eu nasci aqui, eu morei no Comasa a vida toda. Eu morava em The Middle, Comasa e Espinheiros. Boa Vista era mais para frente. Dependendo da pessoa, dizer que eu morava no Boa Vista, que eu achava mais chique. Mas eu estava ali no meio, na Praia Grande. Comasa para um lado, Espinheiro para o outro. Amém? Eu sei de onde eu saí. Eu sei quem eu sou, eu sei as minhas origens. Eu amo a minha vida aqui. Tanto é que eu nunca me mudei. Mas de vez em quando alguém manda uma mensagem, alguém faz um vídeo gravando alguma coisa, falando alguma coisa. E eu descobri que algumas pessoas, você não pode perder tempo tentando convencer que elas estão erradas. Você só tem que seguir a vida. Uma vez eu tive uma experiência interessante, pedagógica. Alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu não ajudava ninguém, e que falou um monte de besteira lá. Aí eu abri o Instagram, era uma senhora, uma carinha de crente assim. Falei: eu não quero ter essa irmã como minha inimiga, tão bonitinha, eu vou falar com ela. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei: minha linda, a senhora precisa conhecer melhor. Aí eu mandei para ela tudo que a associação faz. Aí mandei para ela tudo que as coisas que são feitas. Ela disse quando me respondeu: mas a minha opinião não vai mudar. Tudo que ela falou que a gente não fazia, eu mostrei para ela que a gente faz. E ela falou: a minha opinião não vai mudar. Aí eu entendi uma coisa: tem gente que vive a vida toda tentando provar para Eliabe que o coração dele é bom. Só que aí, a cada dia que passa, o gigante vai ficando mais distante. Sabe como que a gente muda a maneira de tratar as pessoas que se tornam Eliabes da nossa vida? Mudando a perspectiva que a gente os enxerga. Eu vou falar algo e você precisa entender com amor o que eu vou dizer. Os Eliabes não são seus inimigos. Guarda isso que eu vou dizer. Eles não são seus inimigos. Mas como assim, David? Eles estão me atacando. Mas eles não são os seus inimigos. Sabe como a gente muda a perspectiva? Quando você, ao invés de olhar com ódio, você olha com compaixão. Quando ao invés de tentar rebater, você só segue a vida.
E aqui, meu lindo, a nossa vida vai ficar cada vez mais leve, porque tem coisas que, se estressar, não vai mudar o roteiro da história. Os Eliabes sempre vão aparecer, os Eliabes sempre vão se levantar, os Eliabes sempre vão tentar roubar a tua paz, roubar o seu coração, tirar o teu foco. E aqui é onde entra a maturidade. Lembra que eu disse para você no começo? Eu queria ter ouvido essa mensagem lá atrás. Por quê? Porque eu perdi muito tempo na minha vida tentando discutir com Eliabe e perdendo o gigante de vista. Eu já vivi muito tempo olhando para aquilo que os outros diziam, falavam, e tentando amoldar a minha realidade para agradar as pessoas que sempre serão os Eliabes, nunca serão de fato parte da minha vida. E aqui é uma coisa muito importante, lindo. Basta você olhar para a vida das pessoas. A maioria das pessoas que estão amargas, estressadas, revoltadas, é porque elas estão sendo moldadas pelo Eliabe e não estão vencendo os seus gigantes. Hoje eu vi um vídeo por um acaso que demonstra muito como nós estamos, a nossa vida, como a sociedade está. Um rapaz de bicicleta estava numa ciclovia, e eu não tiro a razão dele, está tudo certo. Mas um cara tinha batido o carro e parou o carro no meio da ciclovia. Aí o cara parou de bicicleta, irmão, vai 10 centímetros para o lado e passa. Ele parou, começou a filmar e disse: tira o carro da ciclovia. Irmão, passa pelo lado, eu acabei de bater o carro. Não dá vontade de você ficar ali? Cara, você está errado. Você é maluco. Sai daqui, tonto. Pega a bicicleta, passa pelo lado e vaza. O problemático. Nosso lado brigão é assim. Sabe? Todo um soco para o pneu dessa bicicleta. Irmão, e aí eu achei maravilhoso, porque o rapaz estava no telefone e falou assim: ô, seu ignorante, custa passar pelo lado. Mas tinha alguém mais inteligente com ele dentro do carro que deu a ré e saiu da ciclovia. Irmão, deixa o Eliabe embora. Você não pode perder tempo com Eliabe. Grava o que eu estou dizendo. Você não perde tempo com Eliabe. Deixa ele embora. Você quer que eu dou a ré? Ah, então eu dou a ré. Se finge de louco, irmão. Porque se a gente não se fingir às vezes de doido, você vai ser inimigo de todo mundo. E essa é a parada. Toda vez que você vira inimigo de Eliabe, o gigante vai embora. Toda vez que você perde tempo com quem você deveria passar longe, o gigante vai embora. E o seu inimigo está lá no meio do campo. É um gigante muito maior. É uma guerra que vai te trazer histórias extraordinárias. Vai mudar a sua vida. O resultado vai mudar a sua história. Mas você ainda está tentando provar para Eliabe: não, Eliabe, olha, eu prometo, Eliabe, que meu coração não é o que você está pensando. Não, lindo, só vai. Eu preciso dizer para você que eu olho para Davizinho vencendo o gigante, e aí eu consigo imaginar a cabeça do Eliabe. Imagina a cabeça do Eliabe. Eliabe disse há minutos atrás: volta cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Mas 20 minutos depois ele derruba um gigante, e horas depois Saul coloca ele como líder de 1000 soldados. Já parou para pensar, irmão? Que se ele vira escravo do que Eliabe pensa, ele perde o gigante de vista e não se torna o líder de 1000 soldados. E essa é a loucura. Todo dia tem alguém caindo no conto do Eliabe e vivendo escravo daquilo que os Eliabes pensam. Todo dia. Para de viver porque alguém está falando. Para de desfrutar porque alguém está combatendo. Para de crescer, porque quando você começa a parar para olhar para tudo que o Eliabe diz, em algum momento você vai começar a acreditar que o Eliabe está certo. Eu preciso que você entenda que o que Deus está falando conosco aqui essa noite é: quando você dá ouvido para Eliabe, o gigante vai embora. Pronto. Você perde o foco, você muda o seu coração e você começa a ser moldado pela maldade do coração dos Eliabes. Você muda seu jeito, você para de agir com coragem como você agia, porque daí você começa a ouvir que o Eliabe diz. Se você faz algo diferente, o Eliabe diz: você está fazendo para se aparecer. Aí você começa assim: ai. Aí você está lá dando suor e o Eliabe diz: ei, isso aí, ó, isso aí é bobice. Isso aí, ó, está querendo se aparecer. Você não é assim, eu te conheço. Aí você, puxa, você entendeu? Você vai filtrando o teu coração. E aí quando você vê, você é o tonto que está parando na ciclovia para brigar com os outros. Você está tão estressado, tão amargurado, porque a sua vida não dá resultado. Você não avança, não vai para frente. Mas não é porque o teu gigante não podia ser vencido. É porque ao invés de você ir para cima do gigante, você foi para cima do Eliabe.
Ao invés de você vencer as batalhas certas, você ainda está tentando provar para Eliabe que você é uma pessoa boa e bem intencionada. Poxa, eu precisava dessa palavra lá atrás. Eu já mudei série para provar para Eliabe que eu sabia teologia. Eu já mudei série, mensagem, para provar para Eliabe que eu pregava sobre aquilo que eles diziam que eu não pregava. Sabe qual foi o objetivo ou o resultado? Nada. Eliabe não mudou de opinião, ainda faz vídeo falando mal. Aí hoje, a maturidade e a vida com Deus vai dizendo pra gente: faz igual Davi. Oi? Eu comigo? O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Você entendeu? Você deixa o Eliabe no relento. O Eliabe não merece ser respondido. Se você tem um Eliabe na sua vida agora, alguém está pensando: eu vou mandar essa mensagem para ele. Não, lindo. Essa mensagem você não manda para Eliabe. Essa mensagem você manda para o gigante. É lindo. Eu estou chegando. O Eliabe não vai me parar. Eu vou vencer as minhas batalhas. Eu vou seguir em frente. Eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar prosperando. Eu vou continuar amando ao Senhor. Eu não vou perder o foco da minha missão. Eliabe, beijo, me liga. Aliás, esquece meu telefone e vai embora. Eu vou terminar de verdade aqui. Isso aqui é maravilhoso. Quando você começa a olhar o Eliabe com dó, e você para de responder o Eliabe cansa e encontra outro Davi. Irmão, puxa vida. Se você olhar para sua empresa hoje, voltar para sua empresa, para sua casa, você vai começar a ver Eliabe em tudo quanto é lado, irmão. É até perigoso. O Eliabe vai falar, você vai dizer assim, ó. Continua, pode. E essa é a parada. A sua vida vai avançar quando o Eliabe perder voz no seu coração. Só isso. A palavra de Deus diz que Davi olha para Eliabe e diz: Davi, ô Eliabe, não estou entendendo o que você está falando. Me desculpa, eu vou seguir em frente. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí, irmão, a Bíblia diz: eles repetem a mesma informação da primeira vez. Aí Davi pega, vai até o gigante, aliás, até Saul. Aí Saul tenta colocar roupa de soldado nele. Eu imagino que deve, nesse momento, um monte de Eliabe devia estar lá dentro também, dizendo assim: ô Davi, vigia não, essa roupa nem coube você. O Davi só está olhando para o gigante. Esquece. Não preciso de roupa, não preciso de nada disso. Eu vou arregaçar com esse gigante. Aí, irmão, a palavra de Deus está dizendo que o Davi entra no campo de batalha e o gigante faleceu. E o Eliabe, eu não sei, não fala mais nada de Eliabe depois. Depois só vai falar o que Davi fez. Aí vai falar que Davi se torna chefe de 1000 soldados. Aí vai falar que Davi vence uma batalha e as mulheres cantam: Davi venceu milhares, Saul venceu 1000. Aí vai falar dos pecados de Davi também. Mas Eliabe a gente não sabe mais o que aconteceu. E é isso que acontece. O Eliabe, ele vai ficar para trás. E veja, eu não estou criando divisão, porque eu quero que Deus alcance o Eliabe também. Está tudo bem, porque tem gente assim: o Eliabe, talvez você seja um Eliabe na vida de um Davi também. Que climão. Irmão, que Deus nos livre de ser Eliabe na vida de Davi. A gente sempre olha a gente como protagonista, mas às vezes a gente é o Eliabe na vida de alguém. É a gente que entra agorando as coisas dos outros. É a gente que está desanimando os outros com palavra. É a gente que às vezes está pesando o clima em todo mundo. Não, lindo. Deus me livre de ser Eliabe na vida de alguém, e Deus me livre de ser o gigante na frente de um Davi. Porque, irmão, Eliabe será ignorado, o gigante será vencido, e Davi será ungido rei de Israel e levantado como rei. Escolha o personagem que você quer ser, escolha a vida que você quer viver. Irmão, Deus me livre de ser um Eliabe, Deus me livre de ser um Golias. Eu quero o Davi. Eu quero o Davi. Você está entendendo comigo ou não? Termino dizendo para você: quando você amadurecer isso e quando você entender, sua vida vai ficar mais leve. As brigas recorrentes serão totalmente... Vão cair no desuso. Porque você vai começar a trabalhar com Eliabes com misericórdia. O Eliabe fala, você diz: está tudo bem, tudo certo, deixa falar. Ah, mas o Eliabe falou isso. Deixa falar. O tempo é o Senhor
de todas as coisas. Em algum momento o Eliabe será envergonhado e o Davi vai derrubar o gigante. É só isso. Mas deixa o Eliabe falar. Você olha para o Eliabe, tem compaixão, ora pelo Eliabe. Deixa o Eliabe. Mas você não para, você não ouve, você não se distrai, você segue. Eu quero declarar no nome de Jesus que 2026 é o ano que o Eliabe não vai atingir o teu coração, que os Eliabes não vão atingir a sua mente, eles não vão governar sobre as suas decisões. Você não vai parar por causa de Eliabe, você não vai desgovernar por causa de Eliabe. Mas esse é o ano dos gigantes caírem por terra. Ei, lindo, eu vou falar de novo. Eliabe não é o teu inimigo. Grava isso. Eliabe não é o teu inimigo. Irmão, o Eliabe não é o teu inimigo. Eliabe não pode te parar. Eliabe não pode, sabe? Eliabe não pode, não dá. Então deixa ele. Amém? Fala para quem está perto de você, você está muito estressado. Fala, você está ouvindo Eliabe demais. Para de ouvir Eliabe. Lembra daquilo que Deus te prometeu. Lembra das palavras que repousam sobre você. E vai para cima do teu gigante e vença ele no nome de Jesus. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és bom e maravilhoso. Nós não perderemos tempo com os Eliabes. Nós vamos vencer com a autoridade que há no teu nome os nossos gigantes. E os Eliabes, Senhor, deixa que o Senhor trata, deixa que o Senhor cuida, deixa que o Senhor trabalha com o coraçãozinho deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Esse é a mentoria de vida. E eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. O tema, eu queria que fosse um pouquinho mais leve, mas não vai rolar. Hoje é aquela mensagem que só Deus para fazer a mensagem longe. Porque quando nos confronta, a gente tem um pouquinho de dificuldade de passar para frente. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que a palavra de hoje ela vai ser vista por milhares de pessoas e ela vai gerar uma transformação profunda. Então eu quero pedir para você uma coisa já no começo. Curte a mensagem, comenta, compartilha, manda para... meu coração ficou fraquinho agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho. Toda a segunda e toda a quinta tem uma palavra de Jesus para você. Mas agora eu vou te falar, compartilha essa mensagem. Olha, eu vou te falar, vai ser um pouquinho paulada, mas vai valer a pena. Pare de tolerar aquilo que te enfraquece. Amém? Olha, pedido rápido, 2 coisas importantes. Já falei a primeira. A segunda, eu quero honrar quem é nossos parceiros, que fazem com que todos os meses o Mentoria de Vida vá ao ar. A Facilite Benefícios.
Tudo o que você precisa em proteção veicular, você pode contar com eles. Isso não é uma propaganda, mas é uma dívida de honra com aqueles que fazem parte da nossa jornada. E para você que nos acompanha, quando acabar a mensagem, eu deixei um link para você chamá-los direto no WhatsApp e fazer a sua cotação. Dave, são sérios? São muito sérios. Primeiro lugar, e não reclame aqui, e você pode procurar isso por lá também, você vai ficar muito impressionado. Agora, posso fazer o seguinte? Vamos para a nossa prioridade. Vamos para a palavra. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Quantos anos vocês têm? Quem tem mais de 30, levante a mão. Meu Deus, eu tenho uma saudade na época que eu pregava para jovem. De verdade, eu tive uma época que eu pregava só para adolescente. Agora é tudo velhinho. De novo, quem tem mais de 30, levante a mão. Levante. Meu Deus do céu, olha o cheiro que deu. O ácido hialurônico no ambiente permeando. Mas olha, brincadeiras à parte, você é adulto o suficiente para saber aquilo que te enfraquece. Olha o climão. Eu quero ler um texto bíblico com você. Esse texto está em Hebreus capítulo 12, verso de número 1. E você vai entender o porquê, mesmo sabendo, nós vamos deixando entrar na nossa vida, permear a nossa casa, até a gente descobrir que aquilo que para nós era inofensivo virou o motivo da destruição da nossa casa, da nossa empresa, da nossa família, dos nossos sonhos. E você vai rapidamente entender isso. Está no texto bíblico. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Aqui, por favor, a gente aqui no Joinville temos uma coisa incrível. Nós temos um dos parques mais incríveis de caminhadas do Brasil. Chama-se 62º Batalhão de Infantaria. Todo joinvilense que se preza já foi lá. Amém? E temos também o Mirante. O Mirante, aqui a gente já está falando de um outro nível. Não é mesmo? A gente já está falando de uma outra categoria de seres humanos evoluídos. Para mim nada me desafia mais do que ver alguém subindo de bicicleta o Mirante. É 60 pedaladas para cada 3 metros. Não tem sentido aquilo. Mas o que me chama a atenção é quando eu vejo aquela galera que anda com peso. Você já viu? Eles colocam um colete de peso, como se o corpo já não fosse pesado. Eles colocam para fazer os seres humanos normais estar lá. Oh meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu tenho algum problema cardíaco, alguma coisa, cardíaco, respiratório? Porque a pessoa passa numa velocidade que você não consegue correr, com peso. Aí eu olho para aquilo, eu não sei como que, de verdade, eu estou abrindo meu coração, eu não sei o que você pensa, mas eu inveja. Falo, Deus, será que um dia haverá força em mim para colocar um colete de peso e subir o mirante? Porque eu sempre, quando estou na metade, eu fico pensando, será que
Se eu descer agora, é errado? Perdão, brincadeiras à parte, a gente fez um propósito e eu fui com o nosso escritório todo. E quando chegou na metade, eu falei: Jesus, puxa, eu que sou o líder do escritório. Eu comecei a pensar: se alguém desistir, eu vou descer para ajudar. Não é verdade? Porque daí eu tô encarregado de uma missão. Não, olha, pessoal, vocês vão, eu tenho que... tá precisando de ajuda. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque correr com peso não é a regra para aqueles que querem viver o Evangelho. Eu vou deixar melhor. Quando você corre na vida com peso, seu rendimento melhora. Quando você corre na vida espiritual com peso, seu rendimento enfraquece. Você não fica melhor porque carrega peso. Você piora porque carrega pesos desnecessários. Se no corpo físico o peso te ajuda a desenvolver melhor ou a aumentar a sua força e performance, na vida espiritual todo o peso atrapalha você de chegar em lugares que de maneira leve você chegaria. Quando Paulo está escrevendo aos Hebreus, ele diz: olha, tirem o peso, tirem todo o peso, todo o pecado. Só que a Bíblia diz que ele não vai correr rápido, ele vai correr essa corrida com paciência, porque o fato de você estar leve não significa que será rápido, mas significa que você vai chegar. Poxa, se tivesse mais sedentário aqui, você já estaria glorificando a Deus comigo, porque na vida espiritual não é sobre peso, é sobre leveza. Fala para algum gordinho perto de você: na vida espiritual, quanto mais leve, melhor. Você não precisa ter esforço, você não precisa carregar pesos desnecessários. Avisa alguém perto de você, pelo amor de Deus. Só que qual é o problema? O problema é porque nada começa com uma decisão de alguém que quer carregar peso. Começa com pequenas pedrinhas no bolso. Eu vou falar uma coisa para você interessante. Nós compramos um cachorro. Não tem nada a ver com a mensagem. Na verdade, nós ganhamos um cachorro, um canicurso. Ele chegou à nossa casa faz o quê? 2 semanas? Quando ele chegou, ele tinha 7 quilos. Ele está com 11 hoje. Duas semanas depois, ele parece um bezerro lá em casa. Mas quando ele chegou, ele já tinha cara que ia ficar grande. A gente já sabia do futuro dele. Só que ele come 200 gramas de ração de manhã, 200 gramas à noite. Como que ele ganhou tanto peso em tão pouco tempo? Simples, ele sabe, eu já sei que ele vai ser grande. Então a absorção dele é maior. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque na nossa vida, alguns compraram um Pincher 1. E quando viram, tinha um Doberman dentro de casa. Não quero criar uma analogia tosca, mas eu vou falar uma coisa engraçada para você. Me lembro de quando eu era adolescente, minha avó falou para mim: filho, ganhei um Pincher 0. Não ria, porque isso é pecado agora. Poxa, a gente olhou, era um Pincher 0. No mês seguinte era um Pincher 2. E aí a gente dizia: vó, esse cachorro vai continuar crescendo? E ela disse: pois é, o homem do pet shop disse que era 0. Ele virou um Pincher 4 depois. Irmão, eu me lembro do dia que ele já estava um Pincher 27, assim, uma coisa sinistra. E aí eu entendo, olhando para aquilo que eu me proponho a ministrar nessa mentoria de vida, que tudo, quando chega na nossa vida, parece pequeno pela verdade que a gente escolhe acreditar. Eu vou ser bem sincero para você: algumas coisas a gente escolhe acreditar que nunca vai crescer e que nunca vai nos gerar problema. Algumas coisas nós acreditamos, a gente finge que acredita. Não, isso aqui não vai fazer mal, não, jamais, capaz. Isso aqui, o moço falou que não cresce.
Só que o moço falou que não cresce. A Bíblia diz que vai crescer e vai destruir você, mas você prefere acreditar no moço. Eu não sei se você está me entendendo, mas na nossa vida são pequenas concessões que a gente vai fazendo diariamente, e aquilo vai se somando, e quando você vê, seu coração está minado, a sua casa está destruída e o seu casamento já está sem esperança. Então eu confesso para você que o nosso maior problema é a falta de hombridade, às vezes, de ao invés de tolerar, expulsar. Eu preciso ser direto com você. Me desculpe se isso lhe incomodar de alguma maneira, mas a nossa grande dificuldade é ser posicionado de maneira bíblica, espiritual e como um sacerdote da nossa casa, e mulheres como colunas de oração da sua família. Algumas coisas você simplesmente não tolera. Simples. Quando você começa a entrar no jogo da tolerância, coisas que você não aceitava começam a fazer parte da sua rotina, e aquilo que começa a dominar a sua rotina em breve governará toda a sua história. Eu poderia ser cirúrgico, mas talvez seria invasivo demais. Mas quantas coisas você é permissivo e que tem roubado a sua vida sem que você perceba? Hoje nós temos o inimigo dormindo do nosso lado, carregando numa tomada. Já parou para pensar que quase a metade da sua vida hoje você passa no telefone? Já parou para pensar que hoje você faz parte de algumas coisas que você jamais faria se não fosse através dessa ferramenta? Eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Eu tinha um amigo nosso, um amigo meu, estava num show essa semana no estádio do Pacaembu, e o cara de baixo dele, segurança, estava com o telefone jogando tigrinho na hora do trabalho. Sabe aqueles jogos de azar? Estava jogando tigrinho. Vou te falar uma coisa ainda mais absurda. Se eu abrir o meu direct agora, você vai ver que de 10 mensagens que eu recebi, 3 ou 4 são de pessoas que estão com a vida destruída por causa de jogos de azar. Destruída. E sabe como começou a aposta? R$1. Sabe como começou o erro? Não foi com o salário inteiro, foi com R$5. O problema são as pequenas concessões. O problema são as pequenas liberdades que a gente dá para a nossa carne. Posso falar uma coisa para você? A sua carne não pode ter liberdade, senão ela vai subjugar a sua fé, o seu espírito, o seu casamento, e quando você vê, você está destruído. Nós não abrimos a nossa carne para negociação. Nós não damos um espaço para que ela seja cultivada, não. Ou você se torna alguém que subjuga a sua carne e domina os seus esforços, os seus impulsos, ou você será governado por eles. Então, quando a gente não quer se entregar completamente, o que a gente faz? Abre uma pequena concessão. É um pequeno prazer. Não, aquilo lá eu não faço, mas isso aqui eu faço porque talvez seja mais leve. Eu estou falando para pessoas maduras aqui. Sabe o que é a pornografia? Nada mais é do que uma concessão para quem não quer fazer o adultério, quem não quer cometer adultério. Todo mundo viciado em pornografia diz: é melhor eu consumir algo na internet do que fazer besteira. O que é isso? Uma pequena concessão. Quando um homem começa a trair uma mulher, ou vice-versa, e ele manda uma mensagem no WhatsApp, o que ele diz? Olha, é só uma mensagem. Eu nunca dormi com a pessoa, eu nunca encostei nela, mas é uma pequena concessão. Sabe qual que é a loucura de tudo? Todas as vezes que você tenta administrar uma pequena concessão, se prepare. Minha mãe já dizia quando eu era pequeno: por onde passa um boi, passará uma boiada. Simples. Tudo na nossa vida são pequenas concessões. Você faz um propósito com Deus e abre uma pequena concessão. Quando você vê, você esqueceu do propósito. Você quer viver algo extraordinário, mas aí de repente, por causa da ausência de fé ou maturidade, você abre uma pequena concessão. Quando vê, desistiu de viver aquilo que Deus havia falado com você. Isso é em tudo. É sobre o pecado, é sobre a ausência, mas é também sobre excessos. E aí eu estou olhando para esse texto e eu me lembro de uma história de Sansão. Sansão foi enganado por uma mulher sabendo que estava sendo enganado. Sabe qual é a loucura? Que um dos homens mais poderosos da Bíblia ouvia a sua mulher tentando lhe enganar,
contava uma mentira para ela, os inimigos vinham para pegá-lo, e ele olhava sabendo exatamente quem havia falado, mas mesmo assim no outro dia estava com Dalila. Mesmo assim no outro dia contava as mesmas coisas para Dalila. Essa é a parada. A gente volta no lugar da destruição do nosso casamento. A gente volta no lugar que pode destruir a nossa empresa. A gente continua lá. A gente volta e diz, não, agora não vai dar nada. Eu sei que não vai dar nada. Não, eu continuo com o mesmo hábito destrutivo. Eu continuo com as mesmas coisas, carregando os mesmos pesos, até que o dia eu serei totalmente subjugado e não tenho mais para onde correr. E tem muita gente que está exatamente assim agora, ouvindo essa mensagem, que não tem mais para onde correr, porque começou a abrir pequenas concessões. Tudo aquilo que você tolera cresce e em algum momento vai governar você. Você entende o que eu estou dizendo? Dave, como que eu resolvo isso? Bom, eu vou ser conforme os antigos falavam: corte o mal pela raiz. Você entendeu ou não? Sabe o que é cortar o mal pela raiz? É colocar luz em cima do seu problema. A maioria das pessoas padece porque não coloca a luz em cima do problema. Quando você coloca a luz em cima do problema, você cria governo e parceria para resolver. Quem é casado aqui, levante a mão. Vai parecer difícil o que eu vou falar agora, mas se você tem um problema escondido, você tem uma derrota iminente. Mas se a pessoa que está com você compartilhar das suas dores, talvez você consiga sair mais rápido do que imagina, evoluir muito mais rápido do que acredita, porque Deus não colocou essa pessoa do seu lado em vão. A maior ferramenta que Deus tem para ajudar você é a esposa que colocou do teu lado, é o marido que colocou do seu lado. Se essa pessoa está do seu lado, talvez seja ela a porta de escape para que as pequenas concessões acabem. Fale a verdade. Diga o que você precisa, diga aquilo que passa aqui dentro. E outra, se você não conseguir dizer, então seja homem, seja mulher para dobrar os joelhos e dizer: Jesus, isso aqui nunca mais eu quero fazer, nunca mais eu vou viver. Coloca Deus na parada, fala: Deus, eu vou fazer um propósito, eu vou ficar 1 mês, eu vou ficar 2 meses, eu vou ficar 1 ano. E aí você vai entender quanto aquilo podia destruir você e nem noção do problema do que era você tinha. Quer ver uma parada absurda? Tudo é pequena concessão, é normal. Mas eu me lembro que ano passado nós fizemos uma dieta, eu e minha esposa. Fizemos, na verdade, não uma dieta, um propósito. Só que esse propósito era de não comer açúcar. E eu achei interessante uma coisa do caráter da minha esposa. Ela falou: eu não quero nada que seja doce, mesmo que não tenha açúcar. Eu não havia me ligado nisso. Então eu comi chocolate sem açúcar. Está rindo do quê? Sabe o que é engraçado? É porque parece bobo, só que isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Quando eu digo que não vou comer alguma coisa doce, o problema do açúcar deixa de ser o meu maior problema, porque não é mais sobre o açúcar, é sobre o prazer que aquilo dá. No nosso cérebro ele é preparado para gerar pequenas concessões para diminuir o nosso desgaste e o nosso sacrifício. Nós somos programados para criar atalhos para chegar em lugares mais rápido. Ou seja, para que isso aconteça, as pequenas concessões, elas são partes da nossa vida. Então hoje eu estou trazendo a nossa realidade. Eu estou falando para mim e para você que tudo aquilo que você tolera em algum momento vai governar você. Então o jogo da vida para aqueles que querem ir mais longe é não tolerar aquilo que precisa mandar embora de uma vez. Você não cria paliativos para ter o pequeno prazer daquilo que você queria. Não. Você simplesmente corta o mal pela raiz. Aí eu preciso te falar o que eu venho na minha memória. José. José, irmão, José é um fenômeno. A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar era... Deixa eu tomar uma água. Uma mulher de Potifar era 10 de 10. Não era uma mulher normal, não. Ela é a mulher de Potifar. Ela devia ser uma mulher maravilhosa, com todo respeito. José, irmão, José preferiu sair correndo nu. Você tem
tem noção que José escolheu a vergonha? José podia falar para ele assim: nada, eu só não vou fazer nada, mas eu estou aqui, vou aproveitar um pequeno momento, vou pelo menos ver. Sabe, eu não vou fazer nada, eu não vou me envolver, eu vou só ver. Você entende? Uma pequena concessão tiraria José do governo do Egito. Sabe qual é a parada? O futuro dele seria prejudicado por uma pequena concessão no seu passado. Tem muita coisa na nossa vida que Deus tem para nós no futuro, que se a gente não cuidar por causa das nossas pequenas concessões, nós não vamos acessar, porque fomos, sabe, negligentes, fomos omissos e deixamos entrar na nossa casa. Eu quero declarar no nome de Jesus que os seus olhos ficarão arregalados. Aquilo que você tolera e que você sabe que pode destruir você, a partir de hoje não entrará mais na sua casa, não acessará mais o seu coração, não será mais parte da sua rotina, em nome de Jesus. Eu vou falar uma coisa que engraçada que aconteceu hoje. Hoje eu fui fazer academia e tem gente trabalhando ainda na nossa casa. E aí tinha uma mochila, tinha uma marmita e aquele cigarro eletrônico. Aí o rapaz que me ajuda a treinar falou assim: ó, tem um pouco de tudo aí. Eu falei: o que tem aí? Ele falou para mim o que tinha. Aí eu como eu estava com essa palavra nascendo no meu coração, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma pequena concessão para quem não quer fumar de verdade. Ou eu estou viajando por não conhecer do negócio? Aquilo ali é nicotina? É isso? Eu estou dando nome aos bois, porque, bom, a gente está aqui, então vamos falar. Aquilo ali é um cigarro. É mais bonito, não fede, mas é um cigarro. Só tem uma cara diferente. Você entende que na vida é tudo assim? Quando o diabo perde a credibilidade no grande, ele vem de maneira sutil no menor. Irmão, já não é mais moda fumar faz muitos anos. O que o mal fez? Oh, sério? Então qual é o problema? Então vamos mudar a estética. Mas ali dentro tem a mesma coisa. É isso que o mal faz todos os dias com as famílias. É isso que o mal faz todo dia na nossa casa, na nossa empresa. Ele só muda a forma, e a gente vai deixando e dando pequenas concessões. Não, capaz, na minha casa não, isso não acontece lá. Não. E o que você fala? E as conversas que você ouve? E as pequenas concessões que você dá no seu casamento? E as coisas que você tolera na sua vida? E as coisas que você deixa acontecer e passa a vista grossa? Uma coisa interessante na nossa vida é quando você se torna criterioso, o tolerar se torna insuportável. Eu vou falar uma coisa que é básica de quem decide amadurecer na vida para viver de maneira de verdade o que Deus tem. É mais ou menos assim: existe uma parede, certo? Uma parede branca. Quem construiu aquela parede sabe exatamente aonde está o ponto de sujeira. Sim ou não? Beleza. A visita chega, a visita não vê. A visita não vê. Você sabia que a visita não consegue identificar a sujeira? Por quê? Porque ela não foi para sua casa para procurar sujeira. Agora você, o dia que descobre a sujeira, nunca mais consegue desver. Você também é assim? Eu sou assim, irmão. Se eu não vi, não tem problema. Mas se eu ver, parece que tem uma parede de 60 metros. Eu só consigo ver aquela sujeira miserável. E é nesse dia que você precisa decidir se você vai tolerar, ou se porque ninguém vê você vai deixar. 3 pessoas pegaram, eu vou dizer de novo. Não incomoda ninguém, mas te incomodou no começo. Será que agora parou de te incomodar porque você decidiu tolerar para não se incomodar? Será que não tem coisas no nosso casamento que estão exatamente assim? Era só uma pequena sujeirinha, mas para arrumar eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que ajustar uma rota. Aí você olha e diz, mas ninguém vê, deixa lá. Mas daí você vai chegar um dia
e aquela sujeira vai estar maior. Sansão foi abrindo concessões. Falou uma pequena mentira, depois falou outra, até o dia que falou a verdade completa. Se cortar os meus cabelos, a minha força vai embora. Mas sabe qual foi a pequena concessão de Sansão? Não foi quando ele contou uma mentira para Dalila. Foi quando ele se permitiu estar com um jugo desigual. Eu preciso te falar uma parada, não me leve a mal do que eu vou dizer agora. Essa semana eu estava no evento e uma pessoa falou assim para mim: Dave, eu quero que você me case. Falei: sério? A senhora sabe quantos eventos eu tenho para fazer esse ano, minha senhora? Se eu for fazer casamento, eu não volto mais para casa nunca mais. Mas é uma coisa engraçada, ela falou assim: olha, e eu tenho certeza que ele vai virar crente. Aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Por isso que eu sou um evangelista. Se eu fosse pastor, eu perderia todas as ovelhas, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho, ai, sério, ai, que benção. Bom, ano que vem a gente conversa e eu te aconselho. Não, mas eu falei na hora: pois é, nega. Eu falei: tá começando tudo errado. Irmão, por Deus, que ela abriu os olhos assim. Falei: como assim? Eu falei: linda, não casa com ele para ele converter, não. Ele converte e você casa. Agora, se você casar para ele converter, você vai ter um problema na sua vida. Aí eu acho que ela não vai me convidar mais nem para o casamento. Você entende? Pequenas concessões. Não, tá tudo bem. Não, em algum momento, oh meu Deus, vai para Disney. Se muda para o conto de fadas. Não, lindo, ou você tem critérios, ou você não tem critérios. Ou você estabelece limites, ou você deixa a Deus dará. Não, lindo, tem coisas que você só não tolera. Não vou, não é para mim, não é a minha realidade, não vou chegar perto. Pronto, preciso terminar. Amém. Avisa o irmão do lado. Se eu estiver dando problema, me avisa. Se tem alguma coisa que eu estou tolerando, fala para eu vazar. Amém? Pede para um amigo agora, pede para Jesus: Jesus, pelo amor de Deus, não deixa nós perdidos, Senhor. Não deixa a gente confuso. Não deixa a gente tolerando aquilo que pode destruir a nossa vida. Pelo contrário, coloca uma repulsa dentro de nós. Coloca um sentimento que nos leva para longe de qualquer coisa que pode roubar o nosso coração da Tua presença. Porque nós não queremos viver um ano tolerando mais uma vez aquilo que tem nos afastado da Tua presença. Nós queremos ser leves. Nós não queremos andar sobrecarregados. Portanto, Jesus, hoje tiramos todo o peso, abandonamos toda e qualquer concessão de pecado, para correr a corrida com paciência, que nos levará para cada dia mais perto do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.